Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Eu passei ontem essa atividade para vocês e aqui vai um vídeo sobre a correção dessa atividade. Eu vou fazer algumas questões e logo após eu vou mandar o gabarito no decorrer da aula, tá bom, gente? Aqui nesse quadro inicialmente vamos aprender como se lê esses números. E então, pessoal, vamos ver aqui o primeiro número, que diz o seguinte, 23,4. Como é que eu leio esse número, 23,4? Observe que a parte que vem antes da vírgula é chamada de parte inteira, e a parte que vem após a vírgula é a parte decimal. Então, como é que eu leria o 23,4? Leria 23 inteiros e 4 décimos, porque aqui, ó, eu tenho 4 décimos, ok? Prosseguindo, o outro exemplo, 2,18, eu tenho 2 inteiros e 18 centésimos, ok? Quando eu atinjo a segunda ordem decimal, eu utilizo o nome que está na ordem, né? No caso, como o nome da ordem é centésimo, então eu vou ler 18 centésimos, ok? Prosseguindo aqui, esse aqui, a parte inteira dele é zero, sempre a parte inteira é aquilo que vem antes da vírgula. Se vem zero, é porque a parte inteira desse número é zero. Então, aqui vai ser, na verdade, a gente vai ler, né, no caso, quando a parte inteira for zero, a gente vai ler apenas a parte decimal. Aqui eu tenho 237 milésimos. Se ele atingiu essa ordem, então eu vou ler milésimos. Perceba também que 4 décimos é equivalente a 400 milésimos, ok? É que a gente faz a leitura, quando coloca o zero aqui, a gente pode fazer esse dois tipos de leitura. Se eu quisesse, por exemplo, ler na parte de centésimos, aqui seria 40 centésimos, e por aí vai. Analogamente, nós temos aqui a parte inteira, 298 inteiros, ok? E 18 milésimos, tá bom? 18 milésimos, porque eu atingi essa parte. Ou se eu quisesse apenas dizer o seguinte, 1 centésimos e 8 milésimos também estaria correto. Aqui na questão 1, ele pede para fazer conforme o exemplo, né? Eu vou escrever aqui então, vou mudar a cor, colocar verdinho. Aqui eu vou aproximar mais para poder a escrita melhorar. Observe, então eu tenho aqui 3, deixa eu só diminuir a espessura, tá um pouco espessa a caneta. Deixa eu diminuir a espessura, vai ficar legal agora. Ó, 3 inteiros, certo? Sempre a parte inteira, aquilo que vem antes da vírgula. E eu posso, como ele atingiu duas ordens na parte decimal, 25 centésimos, né? Você pode colocar assim, 25 centésimos. Pronto. Aí isso era para fazer em cada um desses itens. Eu vou fazer só alguns, não vou fazer todos, obviamente. Eu quero que vocês façam. Esse daqui, eu vou fazer esse. E a letra F. Deixa eu ver. E colocar aqui a letra H também, que são os mais complicadinhos. Os outros são tranquilos, né? Então vamos lá. Vamos lá, letra F. Perceba que minha parte inteira é nula, portanto eu não vou ler minha parte inteira. E aqui eu tenho décimo, centésimo. Então, se eu parei em centésimo, eu vou ler 66 centésimos. Você vai colocar 66. Aí agora, centésimos. Simples assim, pessoal. Não tem dificuldade. É só se basear com os exemplos. Por exemplo, que aqui, no caso, minha parte inteira, eu tenho uma parte inteira aqui nesse número. No caso, essa parte inteira é 44. Você vai colocar 40, acho que nesse, 44 inteiros, ok? Porque vem antes da vírgula, inteiros. E aqui, no caso, 4 milésimos. Por quê? Porque eu tenho 3 ordens, então, e 4 milésimos. Você coloca aqui, e 4 milésimos. A próxima questão, ela diz o seguinte, o próximo item, no caso. Aqui, como eu tenho parte inteira nula, aqui é décimo, centésimo, milésimo.
eu tenho 71 milésimos, né? Somente isso que você coloca. Porque não tem parte inteira. 71 milésimos. E é basicamente isso que você deveria fazer nas outras linhas também. Por exemplo, aqui vem a comparação agora. Compare os decimais a seguir utilizando símbolos igual a, menor que e maior que. Bem, observe o seguinte. Para que eu possa comparar o número decimal, eu vou ter que colocar as mesmas quantidades de ordens que ele tem. Por exemplo, eu tenho 4 inteiros e aqui eu tenho só 2 inteiros. De cara, eu sei que esse número é menor do que o outro, né? Se você for completar aqui, ó, fica 237 menor do que 4,10, né? Então, você vai colocar o sinal de menor que. Aqui no caso, 0,35, que no caso é 35 centésimos, é maior do que 20 centésimos. Você pode completar as casas decimais que não tem problema. Então, aqui vai ser maior que. Aqui no caso eu tenho 12 inteiros e 37 centésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro, 237 milésimos. Claro que só olhar pela parte inteira você já sabe que 12 é maior do que esse número. E aqui, no caso, eu tenho 209 inteiros. Aqui também eu tenho 209 inteiros. Então, até aqui na parte inteira tá legal. Já na parte decimal, eu tenho 710 milésimos. E aqui eu tenho somente 91 milésimos. E 710 milésimos é maior do que 91 milésimos. Prosseguindo aqui na letra E, diz o seguinte, eu tenho 10,03, que é 10 inteiros e 3 centésimos, é maior que ou menor que 10 inteiros e 30 centésimos. Perceba que 30 é maior do que 3, então esse número é menor que, ok? Aqui nessa parte agora, 2 inteiros e 19 centésimos é maior que 2 inteiros e 17 centésimos, porque 19 é maior do que 17. Aqui nessa outra parte eu tenho 7 inteiros, 401 milésimos, 7 inteiros e 410 milésimos. Perceba que 410 excede esse número de 405, portanto, esse número é menor que. Agora, se eu completar aqui nesse número, que é 30, que é 3 décimos, que é igual a 30 centésimos, aqui vai ser igual a 30 centésimos. Ok? Então, essa aí é a questão 2. Eu vou parar o vídeo por aqui e já mando outro vídeo completando a correção dessa atividade. Tá?